Eu trabalho no Instituto Vitae Civilis para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz. É uma organização não governamental que existe há mais de 20 anos, está atuando aí nessas frentes ambientais, sociais e ambientais, num processo histórico aí desde da Eco 92. A instituição ela já é protagonista nessas questões de pensar novas possibilidades das questões ambientais e as questões sociais. Desde quando eu vim para cá, comecei a focar com os projetos locais, lá, os projetos que o Vitae Civilis desenvolve lá nas áreas de mananciais. A gente trabalha, hoje em dia eu trabalho com um projeto que chama Observatório dos Recursos Públicos do Programa Mananciais, que é uma espécie, a gente trabalha com oficinas comunitárias nas comunidades que estão sendo diretamente atingidas pelo Programa Mananciais, que é o programa de reurbanização de favelas e de saneamento promovido pelo Estado naquela região. A gente desenvolve oficinas com as comunidades numa espécie de controle social das obras. A ideia é fazer com que essas pessoas tenham o controle social, tenham um repertório de saber o que está acontecendo ali exatamente e ver como que elas podem atuar, principalmente quando elas se sentem quando as ações que estão acontecendo lá não estão saindo nem diretamente, não certo como deveriam estar acontecendo, e com isso prejudica a própria população. E ao mesmo tempo a questão que mais pega lá é a questão de moradia, né? Porque a gente vive uma questão na cidade como um todo, da questão da especulação imobiliária, que essa questão de moradia ela é muito difícil de lidar. Essas oficinas que a gente realiza, a grande maioria são mulheres. As grandes lideranças que tem na região sul hoje da cidade, nessa região da Guarapiranga e da Billings, a maioria são mulheres, as lideranças mesmo. E a mulher tem esse papel de agregar, né? Seja na própria família, seja na sua casa, seja na sua comunidade. Hoje em dia a mulher tem um papel fundamental nisso. Ela é uma disseminadora de ideias e disseminadora de opiniões, e ao mesmo tempo que agrega pessoas. E a gente explica quais são os caminhos. Então, como se escreve um ofício para a promotoria, aonde que vai se procurar, você precisa da defensoria pública, qual é o caminho que a gente faz para chegar lá. Porque a gente sabe que no Brasil as leis, os instrumentos legais, eles estão todos aí, teoricamente, na lei, está tudo bonitinho, todos os espaços democráticos públicos, só que a gente sabe que o que acontece na prática é que as pessoas não têm acesso e nem informação. Quais são esses canais e quais são esses instrumentos que ela pode se apropriar enquanto cidadão, enquanto comunidade, para poder melhorar o seu bairro e a sua região como um todo. Uma outra coisa que a gente conversa bastante nessas oficinas é exatamente fazer um pouco essa relação da importância dessa região para a cidade, ao mesmo tempo que essa cidade tem essas pessoas lá e que essas pessoas não existe possibilidade de tirar 2 milhões de pessoas de um lugar e pôr em outro lugar. Então as pessoas vão ter que continuar morando lá. Então uma forma como que nós, comunidades, nos apropriamos e fazemos com que a condição de vida de nós que moramos nessa região pode melhorar tanto para toda a cidade com a preservação das águas, como para a gente também. A ideia do filme surgiu exatamente para a gente pensar que mulheres que vivem, no caso do filme não foi exatamente só mulheres que vivem em região periférica, mas mulheres que tinham iniciativas e ações de mitigação e de adaptação às questões climáticas, às questões das mudanças climáticas. Então tentar fazer uma ligação da importância da mulher nessa relação e na realidade do protagonismo da mulher em relação às questões das mudanças climáticas. Eu acho que é latente para todo mundo que o grupo mais vulnerável em relação às mudanças climáticas, como todo grupo vulnerável mais socialmente, são as mulheres pobres, negras, que vivem em áreas periféricas da cidade. Esse é o grupo mais vulnerável em relação aos efeitos das mudanças climáticas, né? Porque é o grupo mais vulnerável às questões sociais, às questões ambientais. Então as mudanças climáticas só potencializa os problemas sociais e ambientais que essa população já vive. O filme narra a história de 5 mulheres que têm ações individuais e coletivas localmente,
que de alguma maneira são ações que mitigam e que são para adaptações dos efeitos das mudanças climáticas. Então a gente pensou ele bem didático, fazer uma primeira parte falando um pouco da questão das mudanças climáticas, dos efeitos dela, das adaptações, e uma segunda parte contando esses casos que são essas ações de adaptação. A discussão ela ainda está muito voltada para as questões técnicas das mudanças climáticas. E eu acho que a nossa obrigação enquanto promotores de ações e dos meios de comunicação como local para se divulgar e disseminar ideias e informações, o que a gente tem que prestar mais atenção é trazer para dentro da discussão das mudanças climáticas e das proposições das adaptações e dos efeitos, é trazer a questão social. As mudanças climáticas, elas nada mais são do que uma catalisadora e potencializadora dos problemas sociais, de desigualdade social, da pobreza, da insegurança alimentar. Então, os efeitos das mudanças climáticas, ela potencializa tudo isso. A mídia e quem promove, quem trabalha com isso, tem que se apropriar mais dessas questões sociais e colocar para dentro dessas discussões técnicas a questão social. Eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que essas novas mídias, as redes sociais, elas estão aí exatamente para a gente se expor enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto organização, enquanto planeta, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem acesso a isso, só que é isso que eu falei, eu acho que a gente tem sempre que levar em consideração abrir mais espaços, né, de divulgação e de discussão em todos os âmbitos, seja nas mídias, seja nos corredores, seja nos grupos de pessoas, nas reuniões, nos conselhos. Uma coisa muito interessante é que, como eu falei, a gente tem uma estrutura legal muito democrática, né? A gente é formado por milhões de conselhos e milhões de grupos que se unem para discutir coisas. Só que aí, né, o problema é quando vai para a prática e aí começam os interesses particulares e privados se sobressaírem aos interesses coletivos. Eu sinto que cada vez mais a gente tem espaço para falar sobre isso, para discutir sobre isso, porque as pessoas cada vez mais estão percebendo que as mudanças climáticas estão aí. A gente, ano após ano, vive ela mais à flor da pele, assim, né?